Hoje vou te apresentar como faz limpeza de pincel, né? Acho que vocês já devem ter visto algumas coisas assim. Eu vou dizer, professor, não é importante porque tu não me dá uma técnica de pintura em vez de ficar falando de pincel. Porque eu quero que teus pincéis durem mais. Porque pincel é assim, ó. É tipo nosso cabelo, feminino ou masculino. Se tu não cuida dele o suficiente, ele vai começar a ficar ressecado, ele vai começar a ficar quebradiço e ele, né, vai ficar um caco. Pincel é a mesma coisa, né? Então a gente cuida no nosso material. Esses daqui são os da loja. Eu peguei os piores que tinha pra mostrar pra vocês o que que eu trabalho. Porque assim, ó, pincel pra mim, eu só jogo fora quando ele não tem mais cerdas. Sério, é sério isso. É sério esse bilhete. Então assim, ó, eu tenho dois aqui, ó, que eles estão quase sem cerda, tá? Então assim, ó, tem quase nada. O que que eu uso isso aqui? Às vezes eu tenho uma pintura de uma peça que ele tem muito cantinho, tinta óleo, precisa encaixar a tinta lá dentro e, né? Aí eu vou testando meus pincéis, o que que cabe, o que que não cabe. Então, às vezes eu preciso de um desse para um cantinho, ou a tinta entrou muito, eu não quero pegar um pincel novo para tirar do cantinho. Então eu uso essas coisas assim que não tem quase nada. Esse daqui, as cerdas deles eram mais compridas, né? Era aqueles fininhos, né? Esse aqui acho que é um zerinho mais comprido, redondo. E aí, com o tempo, ele vai entortando a cerda, eles vão se abrindo, tipo isso aqui. Esse aqui tá, ó, ele não tá... ele tá todo aberto, ele tá todo bem aberto. Esse aqui é outro deles, que, ó, tá bem aberto, bastante. Então, o que acontece? Esse é a mesma coisa, né? De cutucar os cantos, ele ficou desse jeito horroroso, tá? Mas eu uso igual, né? Então... E esses daqui é quando eu preciso um cantinho que eu preciso especificamente pra ele. Então tem esse. Minha tia uma vez comprou para ela usar, que ela usava em artesanato. Aquele pincel bem, mas bem ruim, China, que vem uma cartela cheia deles, que eles são bem baratos. Que é esse tipo aqui. Isso aqui era uma cerda comprida. Eu que cortei e deixei ela assim. Porque acontecia, ou eles tinham muita cola nas cerdas, ou era torto, sei lá, não ficava reto nunca, ou ele se abria. Eu disse, vou cortar fora porque eu consigo. E eu descobri que esse aqui é um ótimo para fazer as bochechinhas de blush nas peças. E às vezes sim, eu preciso varrer ou eu chegar num canto, tirar uma sujeirinha e esse aqui ficou perfeito. Aí, esse que eu te mostrei aqui, ele ficou assim com o tempo, no passar do tempo. Então, ele tá macio ainda, as cerdas dele ainda funcionam, né? Apesar de estar aberta. Eu pinto muita caixinha, muita coisa com ele, apesar de não parecer. Uma tendência que acontece é, com o passar do tempo, tu trabalhando com tinta à base d'água ou à base de solvente, esse meio dele, tá? Das cerdas, começa a endurecer. Então eles começam a... Esse aqui tá bem duro, ó. Bem duro mesmo, quase nem mexe. Dá pra ajeitar, dá... Tem solução, tá? O pincel quando fica duro, a gente tenta não deixar ele nesse estado, mas dá. Isso aqui foi pincel de muito... Esse aqui tem muitos anos, tem mais de 5 anos esse pincel aqui. Por isso que ele tá desse jeito, tá? Ele chega a estar até meio... Ó... É todo errado. Ainda dá, é só dar uma coladinha, né, que funciona. Tu vai deixando, vai usando, por mais que tu limpe bem limpo, ele vai abrindo as cerdas e eles vão ficando no meio com tinta, tá? Então isso aqui não tem salvação. Esse meio, depois que endurece, não tem. Tem vários vídeos na internet que às vezes eles botam assim, é só botar água quente em cima dos pincéis com um sabão neutro que tira. Água muito quente. Pode ser que sim, mas depende do que o tempo dele de utilização, a idade do pincel. É como eu disse pra vocês. Se for um pincel novo que tu usou uma única vez, com um solvente específico que tu não sabe o que é, um verniz, e tu acabou deixando sei lá, um selador no teu pincel, ok. Provavelmente aquela vez a água quente, mas tenha certeza, por mais que tu vai limpar depois, ele nunca vai ser igual como tu comprou. Esquece, não tem como. Tu consegue pegar aquele pincel e utilizar de novo, mas ele não vai ser mais o mesmo, né? Então, assim, por isso que eu digo para as pessoas, quando tá pintando, seja o que for, a base d'água ou a base de solvente, tocou o telefone, precisa ir no banheiro urgentemente, qualquer coisa, atender a porta, lava o teu pincel, indiferente se é na base d'água ou se é a base de solvente, lava o teu pincel, né? Pra pelo menos tirar uma grande quantidade do produto, porque senão tu acaba com teus pincéis, né? E pincel não é uma coisa tão barata, né? Um pincel assim, se eu não me engano,
eu não vou me lembrar, mas assim, vamos supor 15 pila, 20 reais, então tu vai dizer, ai, por isso que as pessoas dizem assim, ai, é muito caro pintura. Não é que seja caro, é uma terapia, né? Começa por aí. Tu paga um terapeuta, né? E faz uma terapia, investe em terapia, que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, eu, você, todo mundo, né? Deveria, né? Todo mundo tem problemas, isso aí é indiferente, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. E não quer pagar um psicólogo, tipo, eu não preciso disso, eu preciso de fazer artesanato, faça artesanato, né? Então, assim, ó, é custo, sim, tu vai precisar desembolsar um dinheiro em cima daquilo, mas se tu cuidar bem dos teus pincéis, eles te duram muitos anos. Então, assim, ó, cuide dos seus pincéis. É por isso que eu digo, às vezes eu digo muito assim sobre isso. Cuida do que tu tá fazendo. Porque, por mais que seja importante alguma coisa, limpa o teu pincel, porque senão vai ser 20 pila menos no teu bolso, porque tu vai ter que comprar um outro, porque aquilo lá não vai servir para aquela técnica que tu tá usando. Vai servir para outras coisas, mas não para aquela. Aí, tá? Aqui. Esse. Tu pode limpar ele, que eu conheço assim, né? São alguns modos, tá? Lá na loja, o que a gente tem? A gente tem gel de limpeza, que é isso aqui, que é um produtinho que ele é para limpar pincel. Então tu vai botar num pote de vidro, vai botar um pouco num pote, sei lá, um dedo do produto, e vai botar todos os teus pincéis ali e deixa um tempinho ele agindo. Aí de vez em quando tu vai lá, né, limpa no próprio gelzinho e limpa num paninho e vê como é que fica ele. Então às vezes ele dá uma dissolvida, é um dos tipos para pincel. Ele diz que tem um melhor desempenho e todo o resto. Claro, pode ser às vezes do produto, pode ser que não, mas ele é pra tudo. Ele é gel em geral, a base d'água, a base de solvente e óleo. Então, quer dizer, ele tem uma capacidade. Eu boto pra tudo, né? Às vezes, esse aqui, ele é bom, mas eu gosto muito de um outro produto. A gente não tem na loja lá, porque a gente trabalha com pincéis da Castelo, tá? E isso aqui é maravilhoso, é da Condor, tá? Ele é uma bolachinha com as pontinhas em que tu vai pegar o teu pincel, novo, velho, qualquer um deles. Esse daqui eles reavivam um pouquinho, tá? Eu consigo ter mais cerdas e um pouquinho mais de cerdas maleáveis. Não todo o pincel, mas às vezes fica um pouquinho. Tu vai pegar um sabonete, pode ser o sabonete que tu tem em casa, o sabonete líquido, tu pode pegar o shampoo, tu pode pegar o que tu quiser, né? De sabão, até detergente de louça. Tu vai passar no teu pincel e vai começar a esfregar. É literalmente pegar e esfregar, tá? Esfregar forte, não tem problema que isso aqui é plástico, né? Tu vai esfregar forte, às vezes as pontinhas até dão uma entortadinha, as minhas estão levemente tortas, né? Porque é muito tempo e tem uns pincel que são bem. Então esfrega de um lado, esfrega do outro e vai esfregando. Tu vai notar que essas cerdinhas plásticas, elas, como se fosse uma escova de cabelo, elas entram no meio da cerda do pincel e elas limpam. Então, esses que estão mais durinho, tu consegue realmente não deixar eles totalmente bom, mas ele volta à vida, porque isso aqui tá muito duro mesmo. Eu tô fazendo força e tá duro a cerda do pincel. É esse aqui que tá complicado. Esse aqui tá um pouquinho mais macio a pontinha dele, mas ele ainda também o meio tá duro. 100% ele não vai, mas vai ficar um pouco melhor do que tá agora, né? Então eu vou ter mais como usar o pincel, tá? Quando eu falo solúvel em água ou solúvel em solvente, é que os produtos são assim, tá? Esse aqui é um da concorrência, que a gente não trabalha mais, que é da outra marca. Esse betume da Judeia aqui, ele é a base de água rasa. Ele tem uma letra minúscula atrás, se tu conseguir ler, mas às vezes é complicado. O pessoal pega a lupa com bastante luz e lê. Então bota uma etiqueta aqui na frente, ou uma etiqueta, ou uma fita crepe, escrito do que ele é solúvel e em que ele dissolve, tá? Porque a primeira vez que eu usei, eu vou dar um spoiler aqui de uma próxima técnica que eu vou trabalhar. Como é que tu trabalha com betume? Tanto o betume da Judeia, que é a base de água rasa, né? Que tu limpa o teu pincel e dissolve ele em água rasa, quanto o hidrobetume, que tá escrito hidro porque é de água, porque tu dissolve na água, tá? Se tu usar ele puro, ele fica um quase preto, marrom, quase preto mesmo. Primeira vez que eu usei, eu pintei esse budinha. Esse budinha é muito engraçado. Ele tá assim, né, bem escuro nos meinhos, porque a primeira vez eu usei bem preto, eu não dissolvi, né? Nunca tinha usado, que é o que acontece com muita gente, que acontece isso. E se tu limpa na hora, eu peguei um paninho com água rasa,
comendo quase as unhas e tudo, né? Porque me sujei. Eu não tenho a tendência de usar luva, mas sempre sugiro em casos assim com betume e tintas à base de óleo, uso uma luvinha, né? Ainda mais quando trabalha com solvente, porque o cheiro fica forte e tu é obrigada a lavar algumas vezes com água e sabão à mão para tirar o cheiro do resíduo do solvente, né? Solvente que eu diga. Solvente é um modo geral. Existe solvente escrito solvente, existe solvente que é um thinner, existe solvente que é o Aguarrás, Ecosolve, e assim vai. Tem vários tipos de solventes, tá? E peguei um pano rápido e comecei a esfregar e apareceu o Buda. Esse eu deixei desse jeito, eu não quis mexer nele, pra me lembrar que tudo que eu vou fazer pode ser que dê muito certo ou dê muito errado. Então, nesse caso aqui, tu dissolve, vai depender da proporção que tu quer, de acordo com o tom que tu quiser, e tu vai dissolver o teu betume, no caso esse aqui da Judeia, no teu água rasa, né? E aí, mesma coisa, esse aqui não é água rasa, tá? Mas é um pote igual a esse, o água rasa, também é transparente assim, vai estar escrito água rasa. E no água rasa também tu pode botar uma etiqueta dizendo do que ele é solúvel. Porque às vezes é o mesmo problema, as letrinhas são minúsculas e é um saco, né? E vai que borra, ou que tu pega a mão com a tinta, não se dá conta, e, né, tal. Tudo que tu bota no YouTube ou no Google, ele te diz o que é cada coisa, ele vai te mostrar imagens e tudo o resto. Mas se tu não tá com paciência, tu quer usar aqui na hora, às vezes não tem internet, sei lá, qualquer coisa parecida, precisa usar, ok. Né? Então, tá ali escrito. Então, bota uma etiquetinha ali para facilitar a tua vida, tá? Tudo isso tem o prazo de validade, né? Então, eu sempre digo assim, ó, não bota fora porque passou do prazo. Tudo na vida tem prazo de validade, né? Seja produtos, partes químicas, assim, de tintas e tudo o resto, maquiagem, comida, tudo tem. Até nós temos vencimento, coitado do resto, né? Mas isso aqui, infelizmente e felizmente, são dois modos, tá? Eu digo assim que pode usar, né? Use, passou o prazo, dá uma olhada. O solvente, geralmente, ele evapora, né? Do potinho mesmo que tu feche bem. Os produtos em geral, a tendência deles é ficar mais grossos, os vernizes, esse betume, certo tipo de tinta a óleo, né, que vai secando, vai saindo o óleo, as pátinas, elas ressecam. Então tu vai lá e chega, no caso aqui, se ele tivesse mais grosso, né, ó, aqui eu escuto, ó, ele tá líquido ainda, tá um pouco mais grosso de repente, porque tá mais tempo parado, porque é a concorrência no caso. Eu tenho ele bastante tempo, na época que acho que. Eu não me lembro se faltou lá na loja ou ele é mais antigo, eu não vou lembrar. Esse aqui venceu 2019 e ele tá bom, tá? Então, no meu caso aqui, eu posso pegar um pouco, obviamente, eu vou ter que pegar o água rasa, dissolver para usar. Fica igual. O que às vezes muda em alguns produtos, tá? É a diluição dele, né? Que às vezes tá mais grosso. Tem produtos que secam antes de vencimento, né? Então, o que venceu, dá uma olhada de vez em quando, sacode, bota na agenda lá, né, no calendário, nem que seja calendário celular, mas bota mexer, tintas, dar uma conferida. Porque se tu não conferir, tu simplesmente abandonar, das duas uma, que é o que mais acontece. Ou resseca tudo e tu tem que jogar tudo fora, né, e é dinheiro jogado fora, né, ou, no caso, que tu pode ser que, eu vou abrir. Às vezes tu abre os à base d'água e eles têm um cheiro horroroso, parece estar podre. Acontece. Produto, se tiver assim, não joga fora. Ele não vai ser ruim para peça. Faz um teste, né? Um MDF, uma madeira, qualquer outra coisa assim, não, que tem ali que tu consiga usar para tu ver se tu passando ele não fica com grãos, se ele tá secando do jeito que deveria secar. Por isso que eu não uso tinta óleo vencida em tela, né? Tinta óleo é para tela, mas depois que ela vence eu só uso no gesso. O gesso não dá problema nunca. Agora a tela pode ser que aconteça isso. Já me aconteceu isso de pegar uma tela a óleo uma tinta a óleo vencida, pintar na tela, ela secar, ficar linda, dei para pessoa de presente e depois de alguns anos começou a verter óleo. E não tem o que fazer. Enche de verniz, spray e não tem o que fazer. Depois que amolece, que ela volta o óleo de novo, eu acredito, que eu não quis fazer porque acho que ficar uma lambança, seria pegar uma espátula de metal e tentar arrancar. Mas, né, eu não quis. Então, assim, ó, dá problema, dá. Então, eu já fiz muita coisa, eu trabalho com muita coisa. Quando tiver dúvida, prof, tem uma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo,
Prof, tem uma dúvida de uma tinta assim, assim, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Aí eu vou te responder. Se eu não tenho ali, se eu não souber, eu vou dizer, olha, não tenho como saber. Aí a expectativa é essa, mas só às vezes na prática, né? Aconselho que quando vencer, não jogar fora e fazer teste, né? Porque a tinta acrílica, mesmo com cheiro horroroso, ela pinta. Se ela não dessorou, que é ficou embaixo grosso, né? E em cima ficou o aglutinante dela que parece um líquido transparente, e tu misturou e o negócio não mistura, aí joga fora. Não tem o que fazer. Ela não volta, né? Talvez se tu tentasse com uma coisa assim, tipo é que tu não vai sujar um mixer para poder voltar à vida um pote de tinta, né? Se fosse uma lata, poderia até ser que na internet, no YouTube, eles têm muita coisa sobre isso. Quando tu pega tinta de parede, ela ficou muito tempo parada ou tá vencida e tu quer reutilizar. Tem modos também, já vi isso, e eles fazem, botam, não sei se é clorofila, sei que eles botam isso, mas para potes pequenos, vamos suportar que isso aqui seja de tinta. Pegar um potinho pequeno desse de tinta e fazer tudo isso não vale a pena, né? Então, quando o pote é maior, tu vê que, né, tenta, faz um teste, né? Porque tá tudo, né, vencido, então tu já faz um teste. Vai que, né, opa, olha, revivei, já é um lucro, já consigo usar de novo, né? Então é isso. Não esqueça de botar o rótulozinho, uma etiquetinha do que é solúvel, e ele melhora a tua vida. E quando for guardar, as minhas tintas, eu tenho uma parte aqui em casa, que são as minhas que eu já uso, e tem na loja, que são as que eu uso da loja, né, das encomendas da loja. Na minha caixa, eu não preciso porque eu tô sempre usando, né? Eu tinha uma época um caderno que eu anotava todas as técnicas, que é o que eu sempre sugiro para os clientes e tudo, até quando eu faço o curso. E sempre digo para elas assim, ó, deixa junto na caixa, né? Os solventes, coisa tudo, todo o teu material de artesanato numa caixa, né? Com tudo. Com o teu caderninho, tudo quando tu quiser, tu só folheia ali, tu às vezes tu, né? Puxa no cérebro a lembrança e tu lembra. Mas até para colocar na caixa escrito assim, ó, não colocar nada fora, venceu, faz o teste para ver se tá bom, né? De vez em quando, sacode as tintas, lembrou, sacode, né? É engraçado falar isso, mas isso é uma coisa real, né? Se tu deixa tudo que tu esquece durante muito tempo, até comida na geladeira, né? Dá problema. Então, por isso que eu brinco assim com as pessoas, cuida do que tá fazendo no artesanato. Cuida bem dos teus pincéis, limpa bem os teus pincéis, cuida das tuas tintas, dos teus solventes, né? Cada coisa solve. Se tu pegar um betume desse, prof, eu não tenho água rasa e vou usar solvente. Ele vai limpar, mas ele não vai limpar total. E posso usar os de ferragem? Pode. É a mesma coisa, tá? É que às vezes eles são um pouco mais fortes. Os artesanatos são especificamente para os produtos de artesanato, mas se tu tem o outro, usa, né? Usa, eles são mais fortes, às vezes eles, né, limpam igual, tanto, mas se tu não usar o solvente para exatamente aquilo que tu tá usando, ele vai limpar, mas não o suficiente, né? Não especificamente para aquilo. E tem uns que às vezes não vai nem limpar, né? Então, mais uma vez, obrigado por vocês estar assistindo, por ter chegado até aqui. Eu nunca peço, acabo esquecendo de pedir, porque não é costume ainda, né? Os meus primeiros vídeos, eu prometo que eu melhoro, né? Mas curte o vídeo se tu achou que ficou interessante. Se tu quiser, se tu gostar de artesanato, faz uma pastinha no próprio YouTube que tu pode salvar, né? Como artesanato, como curiosidade. Vai que tu não trabalha com artesanato, mas tu trabalha com tinta. De vez em quando tu pinta uma veneziana, né? Tu pinta alguma coisa e tu sabe, tu tem o conhecimento daquilo, de como é que tu vai, né? Utilizar. Compartilha se tu acha que tem alguém que vai curtir, alguma amiga que curte artesanato, né? Ativa o sininho das notificações para todas as notificações, aquele sininho que tem que ficar branquinho, porque se tu botar algumas, ele não vai entregar todos os vídeos. Eu sei porque eu pergunto para as pessoas, porque tem gente que diz que tu publicou e eu não vi, né? Ele não entregou porque tá para algumas, não tá para todas. E se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, um produto que venceu ou, né, e que tu não sabe o que fazer, deixa nos comentários. Eu vou deixar o link no final desse vídeo também. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz sobre maquiagem vencida, que é legal se tu tem uma namorada, uma amiga, ou tu mesmo, né, venceu sombra e tu acha linda as cores e tu não queria jogar fora, mas não pode usar porque vai que te dá uma alergia, né, horrível. E o olho, a gente sabe que a gente não brinca, né, com a saúde do olho. E aí dá pra trabalhar com um tipo de verniz específico, com aquela maquiagem vencida. Eu vou te deixar o link aqui porque, olha, vale a pena, fica muito legal, muito legal.
Então, gratidão, gratidão, gratidão mais uma vez e até!